Olá, tá começando o Carreiras e Afins, videocast produzido pelo Money Times com a equipe de audiovisual da Empíricos. Aqui a gente vai falar com pessoas que ocupam cargos de destaque e discutir as principais tendências do mercado de trabalho com especialistas da área. Nesse primeiro episódio, o assunto é o trabalho do analista de ações, o profissional responsável por recomendações de investimento. E para falar sobre isso, está aqui comigo o João Piccioni, analista-chefe da Empíricos. João, obrigado por topar falar com a gente. Tudo bem, Caipe? Tudo bem? Tudo jóia. Você pode começar pelo básico, explicando como é que funciona o trabalho do analista de ações, o que é exatamente analisar ações? Tá bom. Analisar ações tem por base você estudar empresas, né? Estudar os negócios das empresas, estudar o balanço dessas empresas e avaliar se aquela empresa, aquelas ações dessa empresa são, vamos dizer, são bons investimentos de longo prazo, né? O analista de ações ele procura aprofundar os modelos de negócio e tentam ali, vamos dizer assim, estimar qual a capacidade desses negócios em gerar valor para os seus acionistas. Um trabalho bastante, vamos dizer assim, bastante técnico, um trabalho que requer bastante atenção e dedicação. E tem que ser familiarizado com o quê? Tem que gostar de ler muito jornal, tem que gostar de matemática? Quais são as habilidades necessárias? O analista de ações, ele tem por dever ser curioso, né? Ele tem que gostar tem que gostar de notícias, ele tem que procurar entender como que o mundo dos negócios funciona, como que processos operacionais funcionam, né? Vai depender muito do tipo de empresa que ele está estudando. Ele precisa saber um pouco de matemática, precisa saber pelo menos as 4 operações básicas, e precisa, assim, ter vontade de querer sempre aprofundar, né, os estudos. Tem que gostar de aparecer também, porque o pessoal aqui na Empíricos faz muito vídeo, muita gravação, né? Sim. Não necessariamente, né? O analista de ações ele pode ter um trabalho um pouco mais recluso, se ele tiver um pouco desse perfil. É natural até que seja um trabalho de, vamos dizer, de pensar, né? Então um trabalho que requer até, às vezes, um pouco de silêncio, um pouco de tranquilidade para ser feito, né? Vamos lá, tem uma parte de matemática, tem uma parte de modelagem, né? Às vezes você faz modelos aí das empresas em Excel e aí você precisa ter um tempo, vamos dizer, mais recluso, né? Para você poder realmente trabalhar com afinco nesses modelos, né? Uhum. João, você não fez, num primeiro momento, uma faculdade de matemática, né? Nem finanças. Você pode contar um pouco da sua trajetória e que faculdade a gente tem que fazer, uma pessoa tem que fazer para ser um analista de ações? Tá. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e depois eu vou comentar o que eu penso sobre a análise de ações, né? Nos meus 17 anos, eu entrei na faculdade de engenharia. Eu fiz uma faculdade de engenharia muito voltada para a indústria, né? Então, todo o trabalho da faculdade era para colocar os seus alunos, e ainda até hoje, ela tem um pouco desse perfil, colocar seus alunos no setor industrial. Eu mesmo entrei, tive experiências, enquanto eu estava na engenharia, tive experiências na Pirelli e na General Motors, empresas voltadas aí para o setor automotivo, em segmentos muito ligados à parte de engenharia mesmo. Então, no caso da Pirelli, nós desenvolvíamos os pneus para caminhões pesados, né? Os caminhões fora de estrada. Na GM, eu ajudava o pessoal, os engenheiros, né, no caso, a desenvolver os projetos para as linhas de produção do Astra. Lembra do Astra? Então, eram, assim, atividades muito mais técnicas, né, e muito mais voltadas para a operação das empresas. Mas eu não consegui na carreira de engenharia, por conta que
lá, logo que eu me formei, o Brasil estava passando por uma mudança estrutural, né? Uma mudança política bastante importante, e as vagas de engenharia naquele momento haviam sido, vamos dizer, uma boa parte das vagas haviam sido fechadas, né? Então eu não consegui entrar, para falar a verdade, eu não consegui entrar em nenhum lugar na engenharia, e eu decidi que eu deveria tomar outro rumo na minha carreira. Comecei estudando, voltei a estudar, voltei para a faculdade, fazendo administração e economia, né? Nas duas faculdades eu já entrei um pouco com essa vontade de me aprofundar no mundo das finanças. Isso porque lá nos idos, enquanto eu fazia engenharia ainda, eu fiz minha primeira visita na Bovespa. A Bovespa ainda tinha um pregão físico, era uma dinâmica totalmente diferente do que é hoje. E eu fui por um acaso visitar a Bovespa. Eu peguei um folder na minha faculdade sobre a Bolsa Brasileira e eu já tinha muita curiosidade de saber como funcionava. E aí, enfim, naquele momento eu não consegui me direcionar meus esforços para seguir esse caminho do mundo financeiro, mas eu voltei para a Faculdade de Administração e Economia justamente para aprender mais sobre o setor. Você foi fazer uma segunda faculdade. Você acha que essa é a melhor decisão para quem está hoje, de repente, fazendo uma faculdade que não é de administração e percebeu no meio da faculdade que quer entrar no mercado financeiro? O que essa pessoa faz? É melhor ela desistir, começar tudo de novo, termina de uma vez e vai estudar outra coisa? Não, eu não acho que o caminho que eu fiz é o melhor. Hoje em dia, uma pessoa que tenha feito uma outra faculdade, uma outra formação que não esteja ligada ao mundo das finanças diretamente, pode fazer uma pós-graduação, né? Uma pós-graduação numa boa escola. Faz bastante sentido. Uma pós-graduação direcionada, né, para o mundo dos investimentos faz bastante sentido. Então não precisa percorrer todo esse caminho que eu percorri, né? Hoje a oferta de MBAs, principalmente, é muito maior, né, do que na tua época. É muito maior do que na minha época. E eu acho que agora o suporte para as pessoas que estão se formando, para que eles conheçam novas áreas de atuação, é muito maior. Né? Na minha época, quando eu entrei em engenharia, foi no século passado, posso dizer assim, né? Quando eu entrei em engenharia, as escolas que existiam eram, vamos lá, na verdade, assim, era natural que os pais direcionassem os filhos para fazer ou uma escola de engenharia, uma escola de direito, medicina ou administração. Né? No caso, eu escolhi engenharia. Então, na minha época tinha publicidade e marketing também, que depois sumiu. Mas era muito normal a gente entrar numa escola desse tipo, né? Eu vejo pelos meus até amigos da minha própria escola mesmo. Nenhum deles se formou em nenhuma faculdade muito diferente dessas. E então você não tinha um direcionamento claro, por exemplo, para escolas mais voltadas para negócios, né? Hoje, uma pessoa que se forma, ela consegue ali, com uma simples pesquisa na internet, aprender muito sobre outros temas, né? E aí procurar o seu verdadeiro interesse, né? E tem um outro lado também, né? Você não acha que as pessoas também se iludem um pouco com essa questão de trabalhar no mercado financeiro? Vai ganhar muito, vai ganhar um bônus todo ano, todo semestre. Com certeza. Posso te perguntar quanto é que ganha em média um analista de ações? E mais, se essa decisão com base no dinheiro, ela vale a pena? É algo para se contar também? Se conta, né? Sempre. Sim. Vamos lá, né? Em termos de remuneração, tem de tudo. Né? Tem um analista que ganha 100 mil reais por ano e tem um analista que ganha 1 milhão de reais por ano. Né? A gente sabe que o leque de remuneração nesse segmento é muito grande. Né? Vai depender se ele trabalha num banco de investimento internacional, se ele trabalha numa corretora pequena aqui no Brasil, se eventualmente ele vai trabalhar numa corretora internacional mesmo lá fora. Então, esse leque salarial é bastante aberto, né? O que eu acho que o propósito da pessoa não pode estar voltado simplesmente para a parte do dinheiro. Porque análise de ações, análise de investimentos de forma geral, requer um pouco vamos dizer, da capacidade da pessoa, mas assim, da própria vontade da pessoa, né? Não é todo mundo que é apto a fazer análises de investimento, sabe? Isso é normal.
não é todo mundo que é super curioso e que consegue explorar um tema até o seu limite e dali criar alguma tese de investimento. É natural que não existam esse tipo de pessoas, né? Assim, não é todo mundo que é curioso, que quer ir para aprofundar. Então, perseguir essa carreira, eu acho que requer um pouco de características, né? Até comentei das faculdades, o que eu acho, uma pessoa que seja extremamente curiosa e extremamente assertiva, que consiga montar, vamos dizer, teses de investimento, consiga montar planos na sua cabeça, né, para que cheguem em algum lugar, todas elas podem ser analistas de ações. E aí pouco importa a formação. Perfeito. Né? Mas só pra gente alinhar expectativas, a pessoa que decidir seguir essa carreira, ela vai estar lidando com um salário de, em média, quanto, assim? O salário inicial, vou falar salário anual, por volta de R$70 mil de um analista mais júnior, e aí vai depender muito da progressão de carreira. E quais são os lugares que dá para trabalhar? Você citou, a gente falou de casa de análise, óbvio, né? Corretora, banco, seriam esses os principais lugares? Sim. As casas de research, né? Bancos de investimento, bancos mais tradicionais, né? Como, por exemplo, o Banco Itaú, Bradesco. As corretoras, né? Que a gente tem várias aqui no mercado brasileiro. E o mercado internacional, né? Que tem também bastante opção. E tem que morar em São Paulo? Não necessariamente. Hoje a gente tem o advento aí do work from home, né? Então, home office. Mas vamos dizer que ganham pontos aqueles que estão mais perto dos escritórios. Né? Porque o trabalho de análise, às vezes, ele requer a interação entre as pessoas. Requer a interação entre o time. Não dá para você ficar... Se você não tem essa interação, você perde muita capacidade de análise. O que você acha que dá para alguém que faz um EAD, mora longe de São Paulo, pode fazer, assim, para ter algum contato, na verdade, né, com esse contato físico, assim, com esse universo? Eu acho que para quem faz um EAD, eu acho que uma das coisas que essa pessoa tem que fazer é tentar se aproximar ao máximo, vamos dizer assim, do corpo docente, se aproximar também dos seus pares, né? Porque cada um vai ter uma história, e ver se consegue, pelo menos, manter uma dinâmica mais próxima com essas pessoas. Além disso, aproveitar eventuais eventos que tenham, né, pelo Brasil afora. Então, por exemplo, as reuniões de empresas públicas são abertas. Então, qualquer acionista, por exemplo, de uma empresa, vamos chutar uma empresa aqui, a Vale, por exemplo, qualquer acionista pode ir numa reunião que esteja acontecendo, por exemplo, em São Paulo, ou no Rio, ou em BH. Então, eu acho que a pessoa que está interessada no desenvolvimento, nessa carreira, eu acho que ela tem que participar desses eventos para justamente começar a entender como que as coisas funcionam. Né? Também eventos das corretoras, as corretoras também, né, sempre fazem eventos para as pessoas, para os clientes, enfim, tem que dar um jeito de participar, de tentar entender para onde as coisas estão indo, né? Você comentou do início da sua carreira que não foi algo muito direto, né? Não foi uma escolha direta para o mercado financeiro. E a partir do momento que você escolheu trabalhar com o mercado financeiro, teve algum momento ali já como analista-chefe, que você tomou uma decisão também que não foi a melhor possível, assim? Isso acontece com frequência? Porque eu sei que o mercado lida bastante com essa questão do risco, assim, né? Como é que é para você isso, essa questão de errar quando você trabalha? O nosso trabalho, ele é bem duro nesse sentido, né? A meta, no final das contas, a meta é você acertar mais do que errar. Você sabe que quando você defende uma tese de investimento, existe uma chance daquilo ali não convergir para a sua linha de raciocínio. Né? Então, a gente pode citar assim, inúmeros casos aqui dentro de casa, assim, de teses de investimento, por exemplo, que nós defendemos até o final, e no final a gente teve que capitular, tivemos que voltar para trás.
E aí, é muito engraçado porque as pessoas nunca fazem a leitura do erro, né, como um processo. Elas sempre olham o erro como se você já tivesse errado lá no começo. Né? O erro você só descobre depois que tudo aconteceu. Né? E nós, analistas de investimento, e aí de forma geral, não só a gente aqui, nós somos extremamente criticados por erros, né? Por tomadas de decisões erradas que no final a gente não consegue prever, né? Então, assim, como analista de investimento e aqui na casa em especial, assim, a gente tem listado, né, os vários processos que a gente percebeu depois que a gente tinha cometido um deslize e que a gente precisa tomar cuidado numa próxima decisão. Então, são vários casos aí que a gente pode citar, assim, mas são casos de investimento, enfim, mas que em alguma outra coisa a gente foi lá e escorregou na casca de banana, né? E o mais importante para o analista de investimento é olhar para aquilo lá e tentar evitar aquele mesmo problema num segundo, numa nova aposta, né? Num novo caso. Eu acho que essa que é a forma de aprender do analista de investimento. Todas as profissões elas têm uma discussão de que o quanto a tecnologia vai impactar determinada profissão, né? Para o bem ou para o mal. Como é que essa questão de, principalmente, inteligência artificial, agora que tem se falado mais, tem impactado o trabalho de vocês? A inteligência artificial realmente vai mudar um pouco a forma com a qual o analista trabalha, né? O analista, ele sempre foi um pesquisador, né? Antes do advento do Google, vamos dizer assim, o analista ele era muito mais... ele precisava ser um explorador nato, né? Ele precisava gastar sola de sapato mesmo para entender como que a dinâmica dos negócios funcionava. Com o advento do Google, tudo isso ficou mais fácil, né? O Google disponibiliza uma boa parte do conhecimento para esses analistas, e aí até tornou-se bastante claro que um analista, para fazer um bom trabalho, ele precisaria conhecer 80% do negócio, seria suficiente, né? Então, com o Google, para conhecer esses 80%, ficou muito rápido, né? Ficou muito fácil. Os 20% adicionais, às vezes vale o tempo, às vezes não vale o tempo. Bom, com o advento da inteligência artificial, a inteligência artificial, no final das contas, vai fazer com que esses 20% sejam aprendidos muito mais rápido, né? Esses 20% adicionais, eles vão acabar sendo, vamos dizer, empurrados na cabeça daqueles analistas que conseguirem usar muito bem a ferramenta. Então, quem não conseguiu usar? Eu acho que quem não conseguir usar vai acabar ficando um pouco para trás. Vai acabar ficando um pouco para trás porque, vamos lá, a ferramenta ela vai permitir uma aceleração do aprendizado muito grande. Muito grande. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre alguma empresa e você precisa entender por que aquele processo operacional daquela empresa é melhor do que da outra, né? Alguma coisa mais específica. Se você vai na inteligência artificial, provavelmente ela vai te dar alguma resposta. E dali você pode começar a explorar. Se você for tentar caçar aquilo nos moldes antigos, né, com sola de sapato, por exemplo, você vai demorar muito tempo. E aí pode ser que teu investimento já tenha as ações já tenham subido muito antes do que você pôde colocar seus recursos por lá. Perfeito. Então, acho que a inteligência artificial vai ajudar muito os analistas e vai dificultar um pouco a vida de quem está entrando. Porque o bom analista, que já tem muita experiência e que sabe usar a ferramenta de inteligência artificial, vai acabar dando um salto. E quem está entrando precisa ganhar experiência, né? E a inteligência artificial, nesse sentido, ainda não dá essa experiência para quem está começando. Então, acho que para quem quer começar, a barra ficou mais elevada. Vai ter que estudar mais, tem que ter mais vontade, né? Já que você está falando para quem vai começar, que outras tendências dá para a gente pensar, ou expectativas alguém pode ter em relação ao futuro da profissão, especialmente aqui no Brasil? Dá para a gente ficar otimista, mais investidor entrando na bolsa, mais cargo para analista, ou não é bem assim?
Não, é assim. A gente viu isso acontecer, né? Então, na última década, da metade da última década para frente, a gente viu surgirem muitos analistas de investimento, né? A maior parte deles aqui no Brasil são jovens, né? São poucos os analistas sêniores que a gente tem no mercado. A maior parte dos analistas sêniores estão alocados nos grandes bancos, né? Mas o pessoal, em média, tem uma idade, um pessoal mais novo. Diferente lá de fora. Lá de fora, se você explorar um pouco esse mercado, você vai ver que os analistas sêniores dominam a profissão, justamente por conta da necessidade de experiência e necessidade de conhecer os negócios. Eu acho que aqui no Brasil é um processo em evolução. Acho que à medida que a gente tiver mais ações na bolsa, a gente tiver o mercado financeiro mais próximo das pessoas, né, a gente vai ver mais analistas, mais gente fazendo análise e procurando aí trazer resultados para os seus clientes. Perfeito. João, você tá com quantos anos mesmo? Eu tô com 42. 42. E você é analista-chefe há quanto tempo? Eu sou analista-chefe aqui na Empíricos há 1 ano. 1 ano. 1 ano praticamente, efetivo no papel há 6 meses. Olha só. E antes de analista-chefe, o teu cargo era também de analista-chefe em outro lugar? Ou não? Vamos lá. Aqui na Empíricos, na verdade, assim, eu já tinha minhas células. Aqui na Empíricos a gente se divide por células, né? Eu sempre tive minhas células, uma célula ligada ao mercado internacional, outra célula ligada ao mercado nacional, que eu sempre liderei. Então, eu sempre tive time embaixo de mim aqui na Empíricos. Antes da Empíricos, eu era gestor de fundos de investimento. Eu fundei uma gestora chamada Solis, né, junto com os meus sócios, enfim, voltada para crédito. Então, a gestora está até hoje aí, está super bem. E antes disso, com esse mesmo grupo, eu era gestor de fundos de investimento e aí eu tinha fundos de ações sob minha gestão. Esse caminho, gestora, casa de análise, corretora, é algo comum? Existe um que é melhor que o outro? Um que é melhor do que o outro? Não é comum. Quando a gente olha sobre a ótica do caminho tradicional, normalmente a pessoa começa como um analista júnior de análise, ele vira um analista júnior primeiro, no segmento de análise, e ele vai galgando o posto até alcançar a senioridade na parte de análise, e aí vamos lá, que a decisão dele diverge, né? Ele pode ir ou para a parte mais operacional, a parte de trading, de mesa, ou ele pode caminhar para a parte de gestão, e aí, quando as pessoas evoluem mais ainda, eles viram gestores ou CIO das empresas, né? Esse é o caminho mais tradicional. Eu fiz o inverso. Na verdade, eu comecei como analista de ações, né, na minha antiga gestora, mas na parte de gestão de recursos, e eu virei gestor de fundos de ações. E aí eu fiquei durante 6 anos, e aí quando pintou a vaga na Empíricos, era uma vaga para acompanhar os mercados internacionais, né? Que é uma das coisas que eu faço aqui já há muito tempo. E aí eu decidi que era hora de dar uma guinada na minha carreira profissional, simplesmente para enfrentar novos desafios, né? Assim, eu sempre acompanhei os mercados, sempre tinha acompanhado os mercados internacionais, mas sem lupa. E aí eu passei a olhar com um pouco mais de detalhe. E aí eu decidi que era hora de dar essa guinada, dar essa mudança. Teoricamente, eu voltei para trás, né? Quando a gente olha essa progressão natural no mercado financeiro, eu dei um passo para trás para voltar a ser um analista, mas era uma área totalmente diferente que me trazia novos desafios. Dentro daquele papo da curiosidade, da vontade de aprender, eu achei que explorar o mercado internacional ia ser algo muito mais desafiador. E realmente acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha carreira profissional. Legal. Você está num cargo importante. Eu me pergunto aonde você estará. Vou fazer uma pergunta de RH aqui, meio clichê. Onde você estará daqui 5 anos? Assim, que tipo de expectativa alguém como você pode ter? Assim, alguém que chega num cargo como o seu pode ter? Provavelmente no mesmo lugar que eu tô.
Parece que não é tão interessante, né? Mas isso é muito engraçado no mercado financeiro, que é os cargos ligados à gestão de recursos e análise de ações, eles trazem um grau de satisfação muito grande. Né? Eu não me vejo... Veja, o que eu vou falar aqui, a gente nunca sabe o futuro, né? O futuro é sempre uma incógnita. Mas eu não quero, por enquanto, caminhar, por exemplo, para um cargo de gestão de pessoas que, vamos dizer, que fique totalmente desligado do que está acontecendo no mundo dos investimentos. Sim, é um outro perfil, né? É um outro perfil. Assim, meu caminho natural, o que eu gostaria é voltar a ser um gestor ou um CIO, aí ok, mas assim, com uma ligação muito forte com o mundo dos investimentos. Né? Então eu não topo ser o diretor do banco para cuidar de pessoas. Sim. Eu não quero. Entendeu? Então, por isso que eu falo, isso me satisfaz, né? Estar no mercado financeiro hoje me satisfaz. Ser chefe da minha equipe de análise e ver os resultados que a gente pode obter nos próximos anos, para mim, vai me deixar muito contente. Então é isso, João. Brigadão aí por topar falar com a gente nesse piloto. Valeu, obrigado. Valeu. A gente segue então com uma série de entrevistas sobre o mercado de trabalho. Para saber mais, acompanhe no moneytimes.com.br e no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Tchau!